E começou a temporada do Flamengo 2026, o Mengão empatou com a Portuguesa do Rio de Janeiro 1-1 e vamos aqui analisar o pós-jogo do Flamengo. O Mengão fez o gol com o Iago no final da partida, 1-1 na estreia do Campeonato Carioca. O Flamengo está jogando com o time sub-20, enquanto o time titular do Mengão, malvadão, poderoso, está de férias, né? Então o sub-20 assumiu o comando e jogou e ficou no 1-1 com a Portuguesa. A gente vai analisar a imprensa esportiva. Falando sobre isso, chega aqui naquela moral, explode dentro do like, que nos ajude a bater uma meta aí de 3 mil likes, compartilhando o vídeo no seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Sub-20 do Flamengo. Sim. E o Pedro Ivo, eu já tava ouvindo gente cornetando o Wallacian, né? Porque o Wallacian é um cara que jogou, inclusive, a Copa do Mundo de clubes, né? Tava lá, ainda foi bem, inclusive. Mas hoje tá precisando colocar o pé na forma aí para abrir 2026 com o pé na forma. Você acha que esses meninos do Flamengo, eles vão ter boas oportunidades aí esse ano ainda? Ou, cara, a porta tá fechada, muito difícil, pelo nível de atletas que tem o Flamengo, pela proposta de contratação que tem o Flamengo e por não dar muito espaço para essa molecada. Tudo bem? William, tudo bem? Abração a você, André, Léo, ao Fã do Esporte com a gente, começando mais uma temporada de linha de passe, mas eu prometo que vai ser a última vez que eu vou dar feliz ano novo para alguma coisa ou para alguém, porque já estamos em janeiro. A caravana mas já está passando alguns bons dias aqui. Eu acho que até o mês de janeiro ainda tudo bem. Então tá bom, vou pegar essa... Ou talvez até o carnaval, depois do carnaval não dá mais. Ô William, eu poderia falar aqui para você que não, porque o Flamengo é um elenco que vai ter um time titular, um segundo time muito forte, sobra muito pouco para você utilizar um jogador da base e tal. Só que quando eu olho também para o dia 11 de janeiro, e o Flamengo tem que entrar em campo. O Flamengo, enquanto instituição, ele precisa estar em campo. Independentemente se é o André, se é o Bertozzi, se é o Pedro, se é o Arrascaeta, se é o Wallacian, o Flamengo precisa estar em campo. É o mesmo Flamengo que vai somar pontos de quando tiver o time principal e outro tipo de jogo, outro peso de jogo do Campeonato Carioca. Quando eu lembro que esse Flamengo tem que entrar em campo hoje, antes do grupo principal se reapresentar, depois de férias, aí eu penso que esses jovens eles precisam estar de olho em possíveis vagas, porque em algum momento a corda vai estourar. É muito mais, o número de partidas é muito maior do que exatamente a gente poderia conceber dentro da temporada. Uma temporada que, assim como a última e assim como a próxima, ela vai ter uma pausa no calendário ali. O Flamengo não pausou no passado porque ele estava no Mundial de Clubes, mas vai pausar para alguns do elenco, para outros devem estar na Copa do Mundo. Então você tem menos tempo. Então você começa logo no início de janeiro, a gente não está falando de início de ano, primeiro linha de passe que a gente está falando, você vai esticar até o finalzinho, até depois ali de dezembro, agora com esse novo modelo de Copa do Brasil e tudo mais. Então, em algum momento, o Flamengo, o Felipe Luiz, se ainda lá estiver, ou a direção, ela vai ter que olhar para esse grupo e falar, ó, não vai dar para colocar o Arrascaeta nessa sequência, eu vou ter que segurar o Bruno aqui, o Saúl que volta de lesão lá na frente, o Danilo que está pensando em Copa do Mundo, o meio de campo, quem quer que seja. Com a melhor condição física que tenha, você vai ter que olhar e dosar. Então, sim, dá para pensar que essa garotada, que hoje até vinha perdendo para o Português, eu até olhar aqui... Empatou. Acabou de empatar, então no finalzinho, porque o Flamengo vinha... Aí, ó, gol do Flamengo, Iago Teodoro. Empatou, aí. Então, evita então essa derrota. Mas a derrota, a vitória, o empate, é o mesmo Flamengo de quando tiver Pedro, Arrascaeta e tudo mais, um pouco mais para frente. Então, eu vou olhar para esses meninos e entender que em algum momento ali me agradou até mais que aqueles remendos de Flamengo de outros inícios de ano. Acho que faltou ali pontaria melhor, sobrou ansiedade e é normal. Agora, eu acho que sim, em algum momento, como o Wallacian teve que entrar no Mundial de Clubes, acho que por um outro motivo, acho que em algum momento o elenco do ano passado tinha um certo cobertor curto. Ele tinha muita qualidade, mas perdeu peças, perdeu jogadores, não contratou como se imaginava, ficou com uma coisa ali meio curta, muita coisa de lesão também. Esse ano acho que vai ter um cobertor um pouco mais longo, mas ainda muitos jogos a serem feitos. O Flamengo não vai girar uma temporada inteira com 22 jogadores só do mais alto nível. Vai ter espaço para a molecada, só que eu acho que menos do que se a gente falasse em outros times. Para ficar na comparação do momento, que é o Cruzeiro tentando entrar nessa tríade de Flamengo, Palmeiras e tudo mais, talvez jovens lá possam ter um pouco mais de oportunidade, eles já estiveram em campo hoje, porque lá você vai ter um bom time base, um bom time titular. Talvez para rodar um pouco mais de temporada, o Cruzeiro quer se apresentar em muitos campeonatos, você utilize mais os jovens. Flamengo menos, mas eles vão aparecer, porque o time que está jogando em 11 de janeiro, sabe, depois de um Intercontinental, e muito provavelmente ele vai seguir até meados de dezembro,
ele em algum momento ele vai ter que dar uma balanceada aí com jovens e tudo mais. É que não tem, assim, o Flamengo, se a gente pegar, né, Bertozzi, algumas revelações do Flamengo, e que o Flamengo faturou muito com elas, as últimas, Renier, Paquetá, sim, Vinícius Júnior. Final de jogo, hein, William? 1-1. Final de jogo 1-1. Agora, recentemente, teve o Wesley, mas o Wesley não estava no patamar desses caras, certo? Mas é um Flamengo que a gente vê cada vez menos espaço. Isso não é uma crítica, é uma constatação. É como lidar. O Palmeiras tem dado mais espaço, porque é um nível, é um padrão, é um pensamento diferente do Flamengo. São dois times que estão lá em cima, mas que tratam as coisas de forma diferente. O próprio Boto já falou isso com relação à revelação de jovens. Então, você acredita que esses meninos podem realmente ter espaço durante essa temporada, com o volume de jogos que vai ter, ou realmente vai ser coisa muito pontual? Talvez apareça um Wallace em algum momento, um Everton em algum momento também, como apareceu, e realmente é um Flamengo que não vai dar muita chance para a base. Tudo bem? Tudo bem. Bom, agora oficialmente boa noite, né? Boa noite. Companheiros, fãs de esportes. Para começar, não há nada errado em ser um clube vendedor, porque o Brasil é um mercado vendedor. Até mesmo o clube que mais fatura no Brasil, no mercado mundial, ele ainda é um clube vendedor. Então, você tem 4 grandes pilares de faturamento hoje, que são marketing, né, comercial de uma maneira geral, direitos de TV, match day, que é bilheteria e estádio de uma maneira geral, e negociação de jogadores. São 4 pilares. E você citou o Palmeiras faz isso muito bem, e o Flamengo faz isso muito bem também. Então você investe na formação de jogadores para usar no time e também para vender. E tá tudo bem, né? Porque nem sempre você vai conseguir dar espaço no time a esses jogadores, porque você tem um elenco qualificado, de jogadores de renome, competitivo. E em relação ao time que jogou hoje, por exemplo, eu não consigo imaginar esses jogadores, todos eles sendo aproveitados ao longo da temporada. Não dá para imaginar. Um ou outro, assim, mas no máximo um ou outro. E tapando um buraco de algum compromisso assim, menos importante. E assim, indo para o banco num jogo aqui e um jogo ali. Por quê? Porque excepcionalmente esse ano, não é nem mais excepcionalmente, porque agora não existe mais ano atípico no calendário brasileiro, né? Porque a regra é essa. A regra é parar no meio do ano. Atípico é você ter alguma folga. Sim. Então, assim, o Flamengo jogou dia 17 de dezembro. Em qualquer lugar racional, o Flamengo não jogaria dia 17 de dezembro e começaria uma temporada dia 11 de janeiro. Mas essa é a nossa realidade e as coisas são assim. Então, por isso que esse time teve que jogar hoje. Mas num cenário normal, quando o Flamengo rodar o seu elenco, os jogadores que vão descansar os titulares são jogadores do nível de um Carrascal, né? de um Plata, sabe? São esses caras, né? Entendeu? Então, não são esses jogadores especificamente. Então, você tá ali, se você tiver uma crise de lesões, coisas que vão acontecer também, claro, porque o nosso calendário é desgastante, está falando de times que competem por tudo, você faz uma projeção de 70, 80 jogos no ano, que é absurdo, mas é a realidade também, e nesse cenário vai ter lesão, vai ter desgaste, vai estourar. Mesmo assim, o elenco do Flamengo é grande a ponto de não necessariamente precisar desses jogadores. Assim, é bom ter. Alguns jogadores você pode pensar que vale a pena um empréstimo para ganhar experiência. Você pode pensar em quem vale a pena analisar uma outra proposta ali que vale a pena vender. Eu acho que do time que jogou hoje, sendo bem sincero, assim, o Wallace acho que é um jogador para você não perder de vista, porque ele já demonstrou qualidade. Acho que é um jogador para você fazer um trabalho muito no aspecto mental, de amadurecimento, né? Que ele já demonstrou que precisa de um acompanhamento nessa parte também. Mas, no geral, assim, eu acho que o time de hoje é um contexto muito específico e que, ao longo do ano, a gente vai ver esses jogadores muito pouco. Sim. André, a gente falava... Há algum tempo a gente já fala que os campeonatos estaduais, para determinadas equipes, não servem para muita coisa. O Flamengo é uma delas. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Galo tem uma rivalidade ali, Inter e Grêmio tem um peso de algumas coisas, mas também, né? Só que a gente falava, e na realidade, na prática, a gente viu algumas situações diferentes. Quando perdia um determinado jogo, perdia o campeonato, vinha uma pressão, alguma coisa em cima do treinador, em cima do elenco, como quando o Flamengo perdeu para o Fluminense o título, da forma que foi, inclusive. Você acha que decididamente esse ano a coisa está mais cristalina, está mais clara? Olha, realmente o estadual, se o Flamengo ganhar ou perder, tanto faz, não tem mais aquela coisa, porque é obrigação, porque é o melhor. Tanto faz mesmo? Está muito claro, está muito solidificado mesmo ou ainda não? William, boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que existe ainda uma pressão
para que o campeonato estadual receba de um clube como o Flamengo um tratamento minimamente relevante. Porque você fazendo o raciocínio ao contrário, um time que pretende ganhar a Libertadores de novo, pretende ganhar o Campeonato Brasileiro de novo, pretende ser campeão das coisas que importam no calendário brasileiro e sul-americano, ele pode não ser campeão estadual? Para mim, ele pode. Para nós aqui, eu acho que... Exato. Ele pode chegar ao final do estadual já tendo uma Supercopa e uma Recopa. Né? Mas... É que sempre teve esse distanciamento daquilo que a gente pensa ou daquilo que às vezes a realidade impõe. Mas eu creio que ainda existe quem entenda que não pode. O Flamengo não pode tratar o campeonato estadual inteiro como seria o correto. Uma pré-temporada. Porque nesse contexto que o Léo mencionou, o time jogou dia 17, hoje é dia 11, o Flamengo está em campo de novo, mas não está. Não. O Felipe Luiz não está no estádio, a camisa... Volta Redonda. Sim. O Bruno Pivetti, o técnico da base, é quem dirigiu o Flamengo hoje. Não é nem o estádio. Exato. Nas estatísticas históricas, o jogo vai estar, né? A camisa está lá, a instituição está com a camisa. 80 e tantos jogos, esse vai ser o jogo 1. Isso. A camisa jogou. Né? O elenco do Flamengo e a comissão técnica não estavam presentes. E é assim. Num calendário que não considera a pré-temporada, embora esteja ali, né, um período dedicado a isso, de 7 dias, 8, dependendo do lugar, os times eles precisam se virar, porque senão os objetivos que são aqueles principais, eles correm risco de não ser atingidos. Em São Paulo, eu sei que a gente vai poder falar sobre isso mais tarde, existe até uma pegadinha nesse ano, que é a questão do rebaixamento. Sim. Em 8 datas, em 8 datas, um clube grande pode ser rebaixado. Porque o grande em São Paulo vai enfrentar os seus rivais do mesmo tamanho todas as vezes que sejam possíveis. Exato. Os que começaram a se preparar antes, os times menores, vão enfrentar cada um deles um grande. E todo mundo está correndo risco aí. Veja, por exemplo, o Santos já pegou um time que é Série B, mas está sempre brigando com o Novo Horizontino, e o São Paulo jogando com o Mirassol, que é um time de Libertadores, vamos combinar. Você já tem um clássico meio de semana. Exatamente. Ainda assim, faz sentido que os chamados grandes deem ao campeonato estadual o tratamento de pré-temporada? Na minha cabeça faz, era isso que deveria ser a norma. Os clubes entenderem com quais jogos eu vou começar a colocar os meus titulares em campo. Depois de tantos dias de trabalho. E é normal que esses jogos sejam os melhores jogos, os clássicos. Né? No caso do Estadual do Rio e de São Paulo, que tem 4 grandes em cada um, você pode fazer essas escolhas. Né? Mas que escolha o Corinthians, para falar do Campeonato Estadual, poderia fazer hoje contra a Ponte Preta na estreia, Corinthians que jogou além do dia 17, 21. Jogou no dia 21. Exatamente. Cruzeiro, ontem. Então, o André Ramalho, zagueiro do Corinthians, até deu uma entrevista dizendo a única coisa boa é que você não tem tanto tempo assim para se descondicionar. Porque o seu período sem jogos ele não é tão grande. Então você fica só um pouquinho fora de forma. Sim. Só que chega uma hora que o preço físico acumulado cobra, é óbvio. Então eu gostaria de ver mais clubes grandes fazendo o que o Flamengo fez. Nem que seja só por uma questão de não dá para ser de outro jeito, né? A gente sabe, tem o exemplo do Atlético Paranaense, que trata o campeonato estadual dessa maneira já há algum tempo. Já há algum tempo. E eu entendo que é assim, ou existe pré-temporada, ou a primeira competição do ano se transforma na pré-temporada. Não há como ser feito de outro jeito. Mas, mesmo com as reduções nas datas, os estaduais ainda estão aí. Alguns deles ainda são responsáveis por direitos de televisão valiosos, consequentemente premiações que são importantes. E por causa disso, existe no calendário a obrigação de determinados clubes de colocar em campo os seus principais jogadores. Mas vão fazendo conforme dá. E eu não acho que deveria ser de outro jeito. Eu fico curioso para saber como é que vai ser a relação do torcedor com este fato de, pela primeira vez, o estadual ser decidido com o brasileiro em andamento. Sim. Porque, de repente, assim, você pode ter um caso em que um time começou o brasileiro muito bem e, beleza, perdeu o estadual, mas a gente começou bem o brasileiro, Não vamos criar uma crise agora porque a gente, de fato, está bem no começo da temporada. E se acontece o inverso? Não você começa mal o brasileiro, mas ser campeão estadual. Aí, de repente, você ganha um fôlego, um gás para tentar se recuperar no brasileiro. Eu tento ver o copo meio cheio aqui, né? Mas eu fico pensando no inverso. Qual que é a prioridade o que é melhor no começo do ano? Começar bem o brasileiro ou ganhar o estadual? Claro que o ideal é tudo. Mas o ideal é começar bem o brasileiro. O ideal é começar bem o brasileiro. Desculpa, Leque, sempre tem casos e casos, né? O Corinthians não ganhava
Corinthians vem de um ano em que ele conseguiu 2 troféus. Sim. Né? Um esportivamente tem pouco valor, que é o Campeonato Estadual. Mas interrompeu o tetra do Palmeiras. Exato. Né? Essa coisa. Aí é o contexto. Interrompeu o tetra do Palmeiras. O Palmeiras é o time que mais ganhou de maneira sustentável aqui em São Paulo. Ganhou em nível nacional e nível sul-americano também. Foi jogar mundiais, etc. Então você elimina esse rival da possibilidade de ganhar mais um título e é campeão em cima dele. Aí depois, por uma coincidência, na Copa do Brasil, que é o outro troféu que o Corinthians ganhou, o Corinthians também eliminou o Palmeiras no caminho do torneio. E aí você tem alguma coisa que faz com que o torcedor fale, meu time foi campeão 2 vezes. Porque no ano em que o Palmeiras só ganhou o estadual, mas ganhou o estadual. Não, para isso o estadual não vale. Sim. O estadual vale quando você ganha para somar com alguma outra coisa. Ou para te dar aquele fôlego no começo do ano, né? Aquela sobrevida, que não durou muito pro Ramon. Não durou pro Ramon, não durou pro Palmeiras no ano em que o Palmeiras não ganhou mais nada. Sim. Não durou pro São Paulo no ano em que o São Paulo ganhou e pretensamente saiu da fila, mas a pressão continuou, então não saiu. Então, para o Flamengo ganhar o estadual significa alguma coisa? O Flamengo de hoje, é isso que eu estou dizendo. Então, e esse foi meu ponto. Não significa nada. Eu acho que não atrapalha nada a vida. Mas e se o Flamengo chegar à final do estadual contra o Fluminense, contra o Vasco, e perder contra o Botafogo e perder para um deles? Que você falou. Mas eu acho é o contexto. Eu acho que essa loucura do calendário, eu estava até fazendo as contas aqui. A final do estadual, ela é no dia 8 de março. Então, daqui a 2 meses, pouco menos de 2 meses, 8 de março, teremos a final do Campeonato Carioca. A gente está falando de Flamengo. Em 8 de março, ainda vai estar muito vivo na memória das pessoas o lastro do Felipe Luiz do final da temporada. Ele é campeão da Libertadores, ele é campeão brasileiro, se arrastou uma novela porque não se poderia perder esse treinador. O Flamengo voltou a ganhar grandes torneios depois de 24 e 23 bem complicados, termina 2025 bem. Então, acho que para esse ano o contexto é um pouco diferente. É como o Corinthians do ano passado, ainda que fosse um estadual, ele vinha, tropicando ali, aí ele impede o Palmeiras. O Palmeiras talvez tenha uma relevância maior ganhar o Paulista esse ano, ainda que vai brigar pelas mesmas coisas do Flamengo, do que o Carioca para o Flamengo. Porque o Palmeiras termina uma temporada pressionada e vem de um ano que investiu muito e não ganhou nada. O Flamengo, ele vai estar, nesse início de ano, olhando para a Supercopa com o Corinthians, ele vai estar olhando para a Recopa com o Lanús, ele vai estar olhando para as 4 primeiras rodadas do Brasileiro, largar bem, que é o que interessa para ele, que elas vão acontecer antes da final do Campeonato Brasileiro, e não necessariamente ele entrou em campo hoje, arrancamos um pontinho ali no final. Não, o pontinho no final foi importante para a molecada não voltar no ônibus lá de Volta Redonda para o Rio Triste. Isso. O pontinho foi importante para isso, para não baixar a guarda de ninguém, o Boto, que foi o único do staff profissional do Flamengo que foi lá, não voltar triste com a molecada, para eles ficarem um pouquinho melhor na fita com o chefe. Claro que o cara que parou para até voltar a assistir esse jogo, ele tinha direito de ficar chateado porque ele quer sempre ver a camisa do Flamengo ganhar. Agora, fora isso, o papo do Flamengo, ele é outro e ele tem que ser outro. Ninguém está falando que o Flamengo pode se dar o luxo de perder clássico na primeira fase. Ninguém está dizendo que quando jogar quartas de final, ida e volta de semi e final, o Flamengo não vai entrar para ganhar. Vai sim. Eu acho que o Flamengo tem 7 decisões. Eu estava contando aqui até essa final. É uma pena porque em menos de 2 meses, o ano acabou de começar, o Flamengo já tem 7 decisões. Porque ele tem Supercopa, ida e volta da Recopa. São 4 partidas de matemática. 1, 2, 3, 4. É isso, 4 partidas de matemática carioca. Isso tudo até 8 de março. Ou seja, até 8 de março, o Flamengo já entrou pelo menos 7 vezes em campo a Vera, mais as 4 rodadas do Brasileirão. Então estamos falando de 11 jogos. Em 2 meses, o Flamengo já entrou a Vera em campo, 11 jogos. Então, em algum local ali, se você tiver que modular, é igual aquele papo, mas tem que ganhar tudo, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, às vezes não dá. Porque às vezes você tem que negociar com alguma coisa. Se o Flamengo vier negociar, tropeçou aqui numa semifinal, perdeu pro Vasco, pro Botafogo, pro Fluminense, perdeu a final pro Fluminense, perdeu a final pro Botafogo. Se o Flamengo negociar isso, não vai ser o fim do mundo. Não. Talvez seja uma outra leitura, por exemplo, pro Palmeiras no Campeonato Paulista, pela forma como vira o ano. Agora, não acho que a gente tem que sentar e olhar para esse calendário insano e virar e falar, olha, hoje já é, Vera, a gente já vai ter que falar isso do Corinthians, porque o Corinthians, infelizmente, hoje o Dorival já estava na coletiva, e eu entendo ele, virando para falar, não tinha como, hoje tinha que pontuar. É que assim, o futebol brasileiro, como o André falou do físico do André Ramalho, isso me trouxe muito para a cabeça do torcedor. O nosso futebol não tem reset. A cabeça do torcedor não tem reset também. Então, o torcedor ainda está... O torcedor do Corinthians hoje ainda estava comemorando o título. Sim. Na Copa do Brasil. A euforia do título não passou ainda. Né?
Assim como, o Atlético empatou hoje com o Betim, a torcida ainda está protestando por como terminou o ano, quer dizer, a torcida do Inter, a torcida do Inter ainda está, sabe, chateada com tudo que passou no final do ano passado. A gente não tem tempo de processar uma transição de temporadas, né? Então, tudo que o torcedor carrega de um ano para o outro também é muito latente. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão ficou no empate 1-1 com a Portuguesa do Rio de Janeiro. Cara, é a estreia do Campeonato Carioca, tá todo mundo nervoso, jogadores do Sub-20 do Flamengo tem potencial para fazer partidas melhores, mas a estreia, a gente sabe como que é. A estreia sempre é assim, mas o Flamengo conseguiu um bom empate nessa partida. Destaque aí pro zagueiro Iago, né, que fez o gol do empate do Mengão. E agora vamos olhar para as próximas partidas, né? O elenco do Flamengo ainda tá de férias. Tem muita coisa que vai acontecer, que pode acontecer daqui para frente, mas é isso daí. E eu gostaria da sua opinião, o que você achou da partida, você gostou da partida? Escreve aí nos comentários. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Nação, começou a temporada do Flamengo, hein? Agora é oficial, Mengão já começa o Campeonato Carioca. Tem muita coisa que vai acontecer nesse ano. Tem a Copa do Mundo, da Copa do Mundo no meio do ano. Por isso, Brasileirão vai começar de forma antecipada. Já em janeiro já tem Brasileirão. Então esse mês promete, tem muita coisa aí pra acontecer, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal. E daqui a pouquinho a gente traz mais informações e notícias do Flamengo pra vocês.